está aparecendo, Beatriz? Ainda não iniciou. Que eu acho que tem aquele delay, né? Sim. Olha lá, Luiz Paulo. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos iniciando aqui mais um webinar semanal. Só recapitulando, hoje nós estaremos com a ilustre presença aí do Vinícius Corrêa, da Meio Bis. Domina totalmente o assunto, é empreendedor na área, então vai trazer um conteúdo aí bem agradável e bem rico para nós, tá? Espero que todos gostem. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para participar, interajam, o momento é agora. Espero que todos gostem. Então, Delton, vamos só recapitular um pouquinho os 5 passos? Vamos sim. Boa tarde, pessoal. Só para dar uma testada aí de som, de se tá todo mundo escutando, se não tá, manda um chat aí. E é isso. Bom, a gente vem seguindo aí numa websérie dos 5 P's para ter sucesso no e-commerce. E só recapitulando, nós tivemos esses 5 P's. O primeiro que foi primeiro P de projeto, ou seja, como começar. O segundo P, produto, o que vender. O terceiro P, plataforma, onde vender, e aí a gente fala um pouco sobre marketplace ou e-commerce propriamente dito. O quarto é planejamento, ou seja, como vender, e aí a gente entra em técnicas de venda, planejamento de venda mensal, trimestral e anual. E nós estamos aqui no quinto P, que é performance, e a gente está um pouco distribuindo. Nós tivemos ali no passado, 2 semanas atrás, o Diego falando só de mídia social ads, que foi bem bacana, muito né? interessante. Bem interessante, um conteúdo bem rico. Na semana passada nós tivemos sobre Google Ads com o Ícaro, que foi também sensacional. Tem conteúdo escrito no blog e está também disponível no nosso YouTube. E hoje, para dar seguimento aí nesse quinto passo, que é performance, a gente traz o Vinícius, que é um mega parceiro nosso, que até o Luiz Paulo já fez uma introdução aqui bem grandiosa, mas que domina aí e-mail marketing, todas as estratégias. Até se a gente for pensar, o e-mail marketing foi o que começou, né, há anos atrás. Quando a gente falava em performance, a gente pensava muito em disparo de e-mail, e hoje a gente está com ele aqui, né? O Vinícius já é um grande parceiro já de alguns anos, então vamos mostrar um pouquinho o Vinícius aí para eles verem a carinha do Vinícius, Delton. Vamos sim. Compartilha Como é que faz? Volta aqui no Eventos. No Eventos, isso. Nossa tela. Nossa tela. Aí agora coloca aí. Tá aí. O Vinícius está aí conosco. Vinícius, fica à vontade aí, por favor, se apresente e vamos em frente. Olá, pessoal. Olá, Luiz. Olá, Delton. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar participando desse webinar, poder contribuir de alguma maneira com esse mercado de e-commerce que tanto demanda conhecimento, né? Que está sempre com novas tecnologias, sempre com novidades aí. Gostaria só de confirmar se está todo mundo me ouvindo, antes de tudo. Está todo mundo me ouvindo bem? Se o pessoal puder comentar no chat aí. Isso aí, pessoal. Comenta aí para nós. Estão ouvindo o Vinícius bem, porque ele está remotamente, então, se estiver ouvindo bem, nos dá um ok aí, por favor, se vocês estão ouvindo o Vinícius bem. Isso é um pouco de trauma, tá? Teve uma vez que eu fiquei falando, acho uns 3 minutos, cara, e ninguém me ouvia nada. teve que voltar, né? Deixa eu começar novamente. Então eu gosto sempre de perguntar se tá todo mundo ouvindo. Mas pessoal, deu ok aí? Tá tudo certo? Sim, Vinícius. Estão ouvindo bem, sim. Vamos em frente. Vai se a terceira vez que eu perguntar se estão ouvindo, eu vou gritar aqui. Legal. Bom, pessoal, então tá bom. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente realmente é parceiro aí de longa data. Conheço o Luiz, o Delton, o Fábio, o pessoal aí do SOS E-Commerce há muito tempo, e sei da atuação de vocês aí junto a esse mercado tão grande e ao mesmo tempo que busca tanto conhecimento, né? Eu estou aqui hoje para falar sobre e-mail, né? Então,
Então, eu vou estar falando sobre e-mail marketing, mas não apenas o e-mail em si, né? Eu vou procurar entrar um pouquinho no assunto de retenção, de engajamento, visando, lógico, também gerar performance, gerar vendas, que é um dos grandes méritos do e-mail marketing, uma das grandes forças dessa mídia, mas também desmistificar algumas coisas, né? Porque realmente tem muito mito aí na área do e-mail marketing. Posso compartilhar minha tela aqui? Como é que tá? Pode sim. Então, deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, façam suas perguntas, não esqueçam de colocar a hashtag no começo da pergunta, tá? Para que a gente possa aqui ir introduzindo e passando isso para o Vinícius. Então, vão perguntando, fiquem à vontade. Eu acho que é um tema bem rico aí que a gente pode explorar, até levando em consideração que o mercado, né, o Vinícius, mudou bastante. Então, não deixem de perguntar. Perfeito. Luiz, da mesma forma, você pode ir me interrompendo aí, à medida que surgirem as perguntas. A ideia é fazer isso como um bate-papo mesmo, eu vou estar passando algum conteúdo aqui, mas não gosto de falar sozinho, eu gosto de conversar com as pessoas, então, à vontade aí, quem tiver perguntas, façam as perguntas. Algumas o Luiz vai me interromper, outras talvez a gente acumule para o final, mas eu estou aqui à disposição para ir respondendo, beleza? Ótimo. Apareceu aí a minha tela? Sim, estamos vendo. Legal. Bom, então fazendo uma breve introdução, né? Eu sou Vinícius Corrêa, sou o CEO e fundador da MailBiz. Nós somos uma solução de e-mail marketing para e-commerce. Então o foco aqui da empresa sempre foi ajudar e-commerces, né, lojas virtuais, a aumentar engajamento e aumentar vendas através deste canal. Não entregamos isso apenas através de software, e talvez esse seja o nosso maior diferencial. A gente procura unir conhecimento, né, consultorias ao software, à tecnologia, porque há um entendimento nosso aqui que é a maior carência do mercado, é como saber utilizar todos os recursos do software, né? Existem muitos softwares hoje no mercado, a maioria deles são softwares muito bons, mas na prática as pessoas têm muita dificuldade de usar o máximo desses recursos. Então a MailBiz está aí no mercado, já vai fazer 7 anos, né? Agora em agosto a empresa completa 7 anos. Já atendemos até hoje mais de 500 lojas virtuais no Brasil. Botei aqui algumas marcas que a gente atende, mas para conscientizar assim a diversidade de nichos que a gente conseguiu atender até hoje e que me permitiu criar um bom conhecimento sobre como funciona a comunicação em cada nicho. A gente vai estar usando sempre algumas técnicas um pouco diferentes, quando a gente está falando, por exemplo, de moda, ou quando a gente está falando de cosméticos, saúde, bem-estar, suplementação, enfim, casa e decoração. Então tem muita coisa e não existe receita de bolo, né, Luiz? Não. Eu sempre digo isso. Não tem aquela coisa, todo mundo faz isso que vai dar certo, você vai vender um monte. A coisa não é tão simples assim. Sim. Então, a gente acredita no poder da consultoria justamente porque a gente consegue entrar, no caso, na situação de cada negócio. E aí a gente consegue aplicar técnicas personalizadas, né? Mas a ideia aqui não é falar da MailBiz, só fiz essa breve introdução. Vamos entrar, então, nos tópicos, né, do nosso webinar. E antes eu queria já começar fazendo uma pergunta, Luiz e Delton, para o pessoal aí. Quem trabalha com e-mail marketing, né? Quem não trabalha, quem teve problemas, tem muita gente aí que já teve resultados bons ou resultados ruins. Se a gente puder ter uma ideia, o que o pessoal vem tendo de retorno com esse canal, eu gostaria de saber, até para saber também por onde direcionar um pouco o discurso. E se quiser já mencionar ali alguma dúvida, a maior dificuldade, qual é o maior problema hoje para vender mais, para ter realmente ROI, se o pessoal puder escrever aí, acho que já é legal para a gente começar e já ir direcionando um pouquinho o assunto, né? Legal. Nós aqui no SOS usamos bastante, né? Já te digo isso. Nós usamos a ferramenta do MailBiz e acabamos fazendo isso para diversos clientes. E já te digo que em muitos nós temos sucesso, em outros a gente tem algumas dificuldades. Depende do segmento, depende da quantidade da base do cliente também. E existem situações que, né, acabamos contando com o auxílio de vocês para ir melhorando isso.
mas nós aqui usamos bastante. Usamos, e Vinícius, como a gente tem um delay aí, até a pessoa responder, eu acredito que a gente possa otimizar, mas claramente a gente consegue dinamizar aí pelo teu lado, que existe um delay até ir para o ao vivo, sabe? Tá, entendi. Perfeito. Não, tranquilo. Legal. Bom, legal que você falou, Luiz. Vocês, né, trabalham todo dia com e-mail marketing. Vocês sabem os desafios que essa mídia tem, né, diariamente, para que a gente tenha resultado. Tem muita coisa envolvida, né? Não é só tamanho de base, não é só frequência de envio, não é só segmentação, né? Então tem muita coisa aí envolvida para que a gente tenha resultado. Eu vou fazer uma outra pergunta, não precisa ter as respostas, tá? Só vou perguntar e vou seguir, mas eu queria saber aqui quem já ouviu falar que o e-mail morreu. Eu. Não, isso a gente escuta muito, cara, que o e-mail morreu, que isso não dá resultado, na verdade, diariamente, né, Delton? Sim. Diariamente a gente escuta isso. Então, a gente ouve muito isso, todo ano alguém mata o e-mail, né? Esse ano eu tô esperando alguém postar. Até ano passado teve um post aí que viralizou nas mídias sociais e a gente fez um vídeo falando sobre isso. Tem até um vídeo lá no nosso canal no YouTube. Eu fiz um vídeo falando exatamente isso. O e-mail morreu, só que é uma interrogação. E ali eu falo um pouco sobre a minha opinião e o que eu já aprendi aí sobre isso. Mas o primeiro tópico que a gente vai entrar aqui, pessoal, é o panorama atual do e-mail marketing. E queira ou não, é super importante a gente falar sobre isso, porque, de fato, o e-mail é uma mídia antiga, foi uma das primeiras mídias usadas para finalidade de marketing, né? Não existia rede social na época, não existia quase nada do que tem hoje, e, de fato, as pessoas têm dúvida, né? E as pessoas estão vendo que nós temos cada vez mais opções de comunicação. Então, a gente se comunica por WhatsApp, a gente se comunica por rede social, por Instagram, por Facebook, por Twitter, a gente tem N opções de comunicação hoje, e é natural a gente ter essa dúvida. Será que o e-mail ainda está sendo usado? Será que as pessoas interagem? Será que isso vai funcionar para e-commerce nos próximos anos? Óbvio que existe a dúvida, né? Óbvio que existe a dúvida. O que eu não concordo que possa acontecer é a conclusão precipitada sem uma correta análise. Para eu chegar nessa resposta, se o e-mail de fato está perdendo força ou não, ano passado eu fui a um evento chamado Email Evolution Conference, nos Estados Unidos, em New Orleans, e esse evento, eu fui justamente com esse propósito. Cara, eu quero ver o que estão falando lá fora, o que os estudos estão mostrando sobre o uso do e-mail nas gerações mais recentes, né, nas pessoas mais novas, e no mundo do marketing, no marketing digital como um todo. Será que tem algo já sinalizando, olha só, o e-mail está deixando de ser relevante por esse ou aquele motivo? E aí é isso que eu quero começar compartilhando aqui. Eu trouxe alguns dados aqui, não vai dar para ler tudo, né, pessoal? Deve estar um pouco pequena a tela. Eu só vou resumir aqui, depois esse material fica disponível, né, Luiz? Sim. Pro pessoal baixar, depois você manda pro pessoal aí. Mas esse aqui é um estudo que eu só descobri indo no evento, né, que é o 2018 Email Marketing Benchmark Report, da empresa SignUp2, que mostra métricas de e-mail marketing no Reino Unido. E mostra aqui, por exemplo, esses gráficos aqui, taxa de abertura média nos últimos 6 anos, de 2012 a 2017. Tá. Né? E mostra que no Reino Unido está havendo um crescimento da taxa de abertura média nas indústrias aqui que eles pesquisaram, que eram pequenas e médias empresas. Então, subiu aqui de aproximadamente 22% para 25% a taxa de abertura média. O mesmo em clique, taxa de clique, CTR e a CTOR, né, em relação às aberturas. Então, a CTOR diminuiu um pouco em relação a 2012 e 2013, mas subiu em relação a 2014, 2015 e 2016. Então, esse foi o primeiro estudo que o pessoal apresentou lá, como algo que, métricas-chave, né, abertura, clique, que estão em crescimento no Reino Unido nos últimos anos. Outro estudo interessante, a SendGrid apresentou uma pesquisa feita com a geração Z, que são as pessoas que nasceram de 2001 para cá. Nesse estudo, 83% das pessoas afirmaram que pretendem usar o e-mail da mesma maneira ou aumentar nos próximos 5 anos. Isso aqui apareceu no estudo, né, da SendGrid. Então, 83% das pessoas jovens que têm 15, 16 anos de idade já percebem o e-mail como um canal forte de relacionamento entre marca e consumidor.
Claro que a gente não usa e-mail mais, né, pessoal, para marcar a janta, para marcar o futebol, para avisar que eu vou no mercado para minha esposa. Ninguém usa e-mail mais para isso, né? Quando eu comecei a usar e-mail aí alguns anos atrás, eu mandava aqueles PowerPoints com piada, né? Era tudo PPT para enviar piada. Sim, verdade. Então, isso é óbvio que isso mudou. Para isso o e-mail morreu, né? Ninguém usa e-mail para isso. A gente usa o WhatsApp, a gente usa outras mídias. Agora, a geração mais nova, e isso que eu achei muito legal no evento, ela tá muito, ela já percebeu que o e-mail é um canal de conexão com marcas. Por quê? Porque no e-mail eu consigo saber novidades da marca e eu consigo ter desconto. Eu consigo ter cupom, eu consigo ter vantagens que muitas vezes dentro da loja, entrando, eu não vejo, mesmo nas redes sociais, eu não vejo. Então a geração mais nova não está usando o e-mail como antes, mas está usando de uma maneira ativa para se relacionar com marcas. E isso vale muito. Isso vale muito para qualquer negócio. É relacionamento entre marca e consumidor. Vinícius, desculpa te interromper. Acho que até pegando um gancho aí do que você está me dizendo sobre relacionamento com marca, eu acho que a presença da marca na vida daquele consumidor, você acredita que dentre performance, e aí a gente fala que e-mail marketing é uma mídia, mas a gente tem Google Ads, a gente tem dentro do Google Ads a gente tem 3, sei lá, display, search e o shopping. No Facebook a gente tem outras tantas. Você acredita que dentro de uma campanha de venda, de performance, né, no quesito performance, a estratégia e o planejamento de vendas, seja em desconto ou oferta de produtos para e-mail marketing, tenha de ser diferente do que está se acontecendo com as outras mídias ou não? Depende do objetivo, né, Delton? Eu acho que se o objetivo é fidelizar, a gente tem que pensar que no e-mail a gente tem 2 públicos. A gente tem um público que é lead, que é assinante, que ainda não comprou da nossa marca, são pessoas interessadas em receber conteúdo, e a gente tem as pessoas que já compraram, os clientes. Quando a gente quer fidelizar, eu acho que sim, tem muitas coisas que dá para fazer apenas no canal e-mail, né? Então, isso funciona muito bem. Você que é nosso cliente, por exemplo, recompensa para cliente VIP. Quantos e-commerces tratam cliente VIP como VIP de verdade? Recentemente a gente fez um levantamento num cliente nosso de suplementação e ele tinha, entre os 10 caras que mais compraram nos últimos 12 meses, ele tinha, dos 10 que mais compraram, ele tinha 5 que tinham gasto mais de 10 mil reais em suplemento, tá? Em um ano. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo com esses caras? Está recompensando? O cara é seu cliente há vários anos e gastou 10 mil reais de suplemento com você. O que você está fazendo por ele? Né? E boa parte não faz nada. Não analisa, não faz nada. Né? Então, quando a gente quer falar em retenção, eu acho que sim, no e-mail é viável ter algumas estratégias só para o canal. Agora, claro, quando a gente quer captar lead, por exemplo, eu quero captar lead, eu vou divulgar isso em várias mídias, né, Delton? Eu posso ter lá o cupom de primeira compra, eu posso ter um brinde, um frete grátis, e aí eu vou usar isso em mídias sociais, eu vou usar isso talvez até em Google Display. Então, dá sim para a gente trabalhar algumas estratégias apenas no canal e-mail. E para retenção é o que costuma ser mais forte. Certo. Boa. Beleza? Então, vou seguir aqui. Isso aqui mostra um pouquinho da participação do mobile nas aberturas, pessoal. Isso é muito importante. Hoje em dia, se a gente não pensar no mobile para o e-mail, a gente está perdendo uma parte muito grande da nossa audiência de interagir com a gente. Né? Apesar de que já se passou o boom do crescimento do mobile nas aberturas. Esse estudo aqui da empresa Litmus mostra que ao final de 2017, 47% das aberturas ocorriam em mobile, 36% em webmail, que é quando a gente acessa num PC, né, no Gmail, Hotmail dentro de um PC, e eles chamam aqui de desktop quando a gente abre o Outlook, por exemplo, um software de e-mail, né? Então, a abertura do mobile ela está congelada aqui entre 50%, 47%, 47% e 50% já há algum tempo. Mas é metade da audiência, né? Então, a gente tem que dar atenção para o responsivo, né? Para o e-mail que é aberto no mobile. E agora, trazendo um pouquinho para o cenário brasileiro, eu quis compartilhar esse slide aqui, porque ele mostra o estudo chamado E-Commerce Radar, do primeiro semestre de 2018, da empresa Neo Atlas. É um mapa que mostra as principais origens de pedidos do e-commerce brasileiro. Então, essa linha do gráfico aqui é a participação no faturamento, e essa linha da direita é a taxa de conversão. Tá bem pequeno, provavelmente vocês não conseguem ler os números, né? Mas o que ela mostra aqui?
as mídias que mais participam do faturamento do e-commerce brasileiro são, em primeiro lugar, o Google orgânico, segundo lugar, o Google patrocinado, então dá 27% para orgânico e 25% para patrocinado. Em terceiro lugar, o e-mail marketing, mais ou menos 18%. Porém, olha a diferença de taxa de conversão. Taxa de conversão média do e-commerce brasileiro é 1,4%. Taxa de conversão média do e-mail marketing, 2,3%. Então, o e-mail só perde aqui para o tráfego direto e para Critel, que aparece aqui, que provavelmente é retargeting, né? Sim. Então, assim, o e-mail continua sendo muito forte no e-commerce. Ele continua sendo um canal que converte a taxas maiores que o Google, só que, lógico, ele não participa tanto do faturamento, porque depende de base, né? Não é a mesma coisa que o Google, que eu posso só ter o investimento, vou investir 3 vezes mais, a tendência é que eu venda 3 vezes mais. No e-mail você tem trabalho de construir a base, né? Vinícius, mesmo sem base, sei lá, o nosso audiente, que pode ser o micro ou pequeno, ele está aguardando uma tomada de decisão, esperando uma tomada de decisão para investir, para empreender no digital, ou esse nosso ouvinte aí, o nosso audiente, ele está ainda começando, mas é micro. E ele tem uma base mínima. A gente está falando aqui de uma base de 500 a 600 pessoas. Você acredita que mesmo assim já deva haver esse processo de evangelização dentro de um calendário editorial, uma evangelização para disparos de e-mail? Ou você, para a gente se chegar aí nesse sucesso através do e-mail marketing, você nos orienta aqui? A pessoa tem de esperar, de fato, a base dela ficar grande e aí sim ele começa a trabalhar ou não? Depende do objetivo da empresa, principalmente no curto prazo, Delton. O que eu sempre digo? A gente recebe muito cliente que vem falar com a gente aqui nessa situação, né? Com a base de 500 contatos, 1.000 contatos, bases ainda bem pequenas. Se o objetivo é começar um trabalho de captação, ou seja, a minha base é pequena, eu sei disso, e eu quero usar e-mail tanto para engajar com essas pessoas que já estão na minha base, como para captar mais, eu acho que vale sim, inclusive, ter uma programação de envios, porque à medida que as pessoas novas entrarem, elas já começam a receber. Qual é o maior problema? Você não enviar nada. Você constrói a base, talvez até 5.000 e-mails, ou 8.000 e-mails, ou 10.000 e-mails, e você nunca enviou nada. Quando você for começar a enviar, os primeiros que se cadastraram, talvez foi há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou há 3 anos. E aí, você já perdeu a conexão. É quando a gente vê, às vezes, empresas que começam aqui com a gente, com a base antiga, mesmo que pequena, com, sei lá, 2.000 e-mails. E só que tem essa base há 2 anos. Quando ela começa a enviar, ela vê que as taxas são muito baixas, porque não houve justamente isso, essa evangelização, essa comunicação que mantém a marca no imaginário social. Então, eu sempre digo, é legal, sim, começar pequeno, começar com 500, com 600, com 1.000 contatos, começar a engajar, mas ter bem claro que nessa fase o objetivo não é ROI. O objetivo não é gerar venda, em grandes volumes de venda, não vai acontecer, porque o alcance é pequeno, né? É pouca gente. Então, a gente tem que saber que nessa fase a gente está plantando a semente. Eu estou botando uma sementinha lá todo dia, não que você vai enviar todo dia, né? Eu estou dizendo, você está plantando rotineiramente uma semente, e você vai colher lá na frente quando essa base ficar maior, mas também tem que ter o foco em captar, tá? Então, a gente foca muito nisso, a captar mais e-mail e começar uma frequência de envio, sim, e claro que nesse momento é muito interessante começar com ferramentas gratuitas. Vinícius, tem um caso aqui no SOS de uma loja que já estava no mercado ali há 10 anos, cara. E durante esses 10 anos, ela acabou criando uma base de 40.000 pessoas, um mailing de 40.000 nomes, né? Nomes e e-mails. Mas só que ela nunca fez nenhum trabalho de e-mail marketing. E quando ela chegou aqui, passando as dificuldades, que faturava acima de 100 mil reais e atualmente estava faturando 10. Então, na verdade, ela nos buscou desesperada. O que acontece? O que está acontecendo? Por que eu não consigo... Por que eu caí tanto? O que aconteceu com a minha loja? Porque eu vendia 100 mil e agora eu vendo 10 mil e com muito sacrifício. Vendo 10 mil pelos marketplaces e se não fosse eles eu tinha fechado. E aí a gente começou a analisar a situação dela. Dentre todos os fatores que nós encontramos, falando especificamente do e-mail marketing, ela tinha essa base de 40 mil pessoas que nunca tinha trabalhado.
E aí nós começamos a falar, ó, isso daqui é o que você tem, assim, de mais rico da tua loja. São os seus clientes fiéis, já fiéis não, mas clientes que já conhecem a marca, que já compraram. Então, era uma base, ao meu ver, totalmente qualificada, porém não trabalhada. E no primeiro disparo que nós fizemos, com o intuito de reativar essa base, de 40 caiu automaticamente para 25 mil. Então, assim, ele de 15 mil simplesmente se perdeu. E você acredita que isso aconteceu devido a quê? Sim, isso é justamente o tempo de inatividade. Quando você fica muito tempo sem enviar, a gente tem que lembrar que os e-mails mais antigos, quanto mais antigo ele for, maior a chance dele não existir mais, né? Então, se ele tem essa chance de não existir mais, quando a ferramenta detecta que o e-mail não existe, ela remove da lista, né? Ela faz uma higienização, que é o processo que a gente chama. Tá. Então, com certeza isso é comum acontecer. Se eles conseguiram 40 mil, que nem você falou, não deve ser 2 ou 3 anos, deve ser mais, 10 anos, você falou, 10 né? 10 anos, cara. 10 anos. Então, cara, é super normal. Isso é normal porque nesse período muitos e-mails deixaram de existir. Tá? Então, faz parte do processo. É uma higienização da ferramenta, é um recurso que as ferramentas têm. Por que elas fazem isso? Porque se você ficar enviando várias vezes para um e-mail que não existe, os provedores vão lhe penalizar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Boa. Uma outra dificuldade que nós tivemos foi com... que até nós tivemos uma pergunta aqui que eu vou emendar, que foi o seguinte: nós tivemos um grande problema de taxa de abertura, taxa de clique, e aí tivemos que fazer um trabalho um pouco mais lento. E aí, emendando, a gente tem uma pergunta aqui, do Nonato, WS Nonato, né? Que qual é a taxa ideal de abertura e cliques? Então, eu emendo aí a pergunta dele e já te passando que nós tivemos essa dificuldade aí, acredito, por essa base estar realmente inativa. Então, acredito que isso foi um problema. E aí, se você puder passar para nós se realmente esse é um problema que leva-se a isso e o que nós devemos fazer para reativar essa base de uma maneira talvez mais rápida, né? E a segunda pergunta é qual é a taxa ideal de abertura de cliques hoje para um e-mail marketing? Tá. Bom, realmente o que aconteceu nesse caso foi o tempo de inatividade, mesmo os e-mails que sobraram, né? Que você mencionou ali, os 25 mil, você vai ter um engajamento baixo porque justamente as pessoas talvez nem lembrem mais da sua marca. Então vai ter mais gente marcando como spam, vai ter mais gente se descadastrando e pouca gente abrindo, né? Então, nesse caso, você tem que rapidamente tentar identificar os que interagem nos primeiros envios. Então, à medida que você começa a coletar histórico de quem está interagindo, essas pessoas você vai ter na sua ferramenta segmentadas para depois aumentar a frequência para elas. Por quê? Porque se você ficar enviando sempre para a lista inteira com taxa de abertura de 1%, 2%, os provedores vão perceber que você não está segmentando. Então, quando eu falo provedores, eu estou falando quem? Gmail, Hotmail e Yahoo, que são os 3 maiores. Esses provedores têm algoritmos muito avançados para detectar quem segmenta, quem não segmenta, quem usa as melhores práticas do e-mail marketing. Se você não pratica isso, o provedor vai ver que você não está sendo relevante e vai entregar a maioria no spam. Então, assim, aquilo que estava ruim fica pior, tá? Não vai ter saída, vai ser horrível. Então, o caminho é segmentar. O caminho é sempre tentar segmentar os ativos e os inativos. Agora, falando de taxas médias, cara, isso, assim, varia muito, muito mesmo, tá? Eu digo que hoje uma taxa média de abertura está girando em torno de 9 a 10%, tá? 9, 10% é uma taxa média de abertura. E clique, tem empresas que medem com o CTR, né, que é o clique sobre os envios, e tem empresas que medem o CTOR, que é o clique sobre as aberturas. Aqui na MailBiz a gente mede clique sobre abertura. Então, se a gente falar em clique sobre abertura, eu diria que a média é em torno de 11, 12%. Tá? Isso é bem mediano, né? Bem média mesmo. Tem negócios que passam disso, tem negócios que ficam abaixo, mas a gente tem que procurar esses níveis. Se a gente está muito longe disso, possivelmente a gente tem base muito antiga, pouco segmentada, ou se a gente está muito acima disso, normalmente é base bem recente, é base novinha, fresquinha, que vai interagir mais,
né? Então, e tem outras coisas em jogo, né? Pode ter reputação prejudicada, pode ter uma ferramenta que não cuida bem da entregabilidade. Então, tem bastante coisa aí para a gente analisar. Respondido? Sim, perfeito. Beleza, eu vou seguir aqui então. Tá. Então, resumindo, né, sobre o poder do e-mail marketing. Agora eu vou entrar no porquê fazer e-mail marketing. Então, o panorama, encerrando o panorama atual, ainda é uma mídia muito forte para o e-commerce. Aqui no Brasil está muito forte. E lá fora, nos estudos, tudo que eu pude identificar nesse evento que eu fui, não há nenhum indício de que o e-mail está perdendo força, que o e-mail está morrendo. Não há esse indício ainda, não há mesmo. O que há é outras mídias realmente participando do dia a dia das pessoas. Então, a gente tem realmente o desafio de ser cada vez mais relevante, né? Senão, a gente realmente vai perder espaço. Mas o e-mail como mídia continua muito forte. Agora, falando no porquê, então, fazer e-mail marketing, a gente sempre cita aqui esses 4 pontos. Alcance, né? Mais de 4,6 bilhões de e-mails no mundo. Todo mundo tem e-mail, né? Todo mundo tem mais de um, na verdade. A mídia com alta taxa de conversão, 2,3% no e-commerce brasileiro, contra 1,4% da média geral. O e-mail é uma mídia de baixo custo, né? À medida que você mais envia, ela é a única mídia que fica mais barata. Então, se você está enviando para 1 milhão de contatos, seu plano na sua ferramenta de e-mail vai ser mais barato o envio unitário do que você enviar para 10 mil e-mails, né? Então, sempre o envio unitário fica mais barato à medida que você envia mais. Isso não acontece normalmente com as outras mídias. E a personalização, né? O e-mail você consegue fazer o 1 a 1. Você não precisa sempre enviar e-mail em massa com todo mundo. Então, eu sempre digo que o e-mail é a mídia mais poderosa para reter clientes e também para ativar leads, né? Aqueles que ainda não compraram de nós, que a gente quer gerar a primeira compra. E o grande benefício e o que move as empresas a fazerem e-mail marketing quando a gente entra no assunto financeiro é que sempre é mais barato vender para quem já nos conhece do que adquirir um novo cliente. Todo mundo sabe o custo de um novo cliente, né? Todo mundo deve medir lá o seu CPA. Então, cara, é muito caro adquirir cliente. Claro que hoje nós temos os marketplaces e muitos negócios pequenos podem começar em marketplace e devem começar em marketplace, mas chega um momento que as empresas percebem a necessidade de ter o e-commerce, né? De ter o seu canal próprio e começar a ter cliente, né? E não ter uma fonte também de cliente, não uma fonte apenas de pedido. E o marketplace, até complementando o que você está dizendo, Vinícius, o marketplace ele não te dá o cliente, né? Ele não te dá o lead. Ele te dá a venda só. Ele te dá a venda, né? Então Exatamente. Você vende, mas ele não te passa. Antigamente até passavam, hoje não mais. Não te passa te passa os dados para você faturar, mas o e-mail do cliente ele não te passa. Então você precisa realmente se preocupar em criar a sua base. Eu acho que você ia falar, Delton. Era mais ou menos isso. Se a gente olhar numa panorâmica tipo, bem analítica, Vinícius, me edita se eu estiver errado, por favor. Por que fazer e-mail marketing? Acho que além de que é muito mais barato, por mais que você use as outras mídias, eu sempre irei alimentar um CRM, eu sempre irei alimentar um banco de dados. E a partir do momento que eu tive uma captação de cliente, seja para conversão, vamos falar de conversão, ele entra na minha base de dados e automaticamente eu consigo gerar um ciclo de vida com ele. E por onde? Pelo e-mail marketing, não é isso? Exatamente. É uma forma de você aproveitar o investimento que você fez, né? Pensa bem, quanto custou para aquele cara chegar no seu site? Você gastou com Google, ou você gastou com SEO, você gastou com rede social, você gastou para gerar esse tráfego. Se você não tem um foco em captar o e-mail, que ainda é a principal informação, né? Dificilmente alguém cria um formulário de um pop-up e digite aqui seu WhatsApp. As pessoas não vão ter essa vontade de digitar o WhatsApp ali, né? Então, o WhatsApp normalmente ele é super relevante, mas ele vem no segundo momento. O e-mail é o primeiro canal para abrir um diálogo. Então, eu sempre digo, aproveite melhor o investimento que você fez. É caro trazer esse tráfego. Então, quanto mais a gente conseguir pegar e-mail de uma parte dessa audiência que veio até o nosso site, mais proveitoso está sendo o investimento feito em outros canais. E uma outra coisa, acho que até complementando o que a gente estava falando lá atrás, da tua ida lá para Inglaterra, Estados Unidos, eu não me lembro. Estados Unidos. E sobre a morte do e-mail. Hoje, o e-mail ele é tão private, entre aspas, ele é tão teu, que hoje existe uma personalização. Ele não está massificado como um ads,
que está no Google ou de repente no teu feed da timeline ali do Facebook, porque eu sei com quem exatamente eu estou falando, né? Então, eu recebi recentemente um e-mail marketing magnífico sobre um private club de compras, que era eu e mais algumas outras pessoas daquele determinado segmento. Então, isso te gera coisa de único, sabe? De muito mais bem tratado, como se estivesse falando para mim e não de uma forma massificada ali. Existem festas hoje aqui em São Paulo que você só entra se você tiver um e-mail. Não manda via o banner via WhatsApp ou, sei lá, no Instagram, ou seja lá o que for. Se você não tiver o e-mail, cara, você pode estar do lado de qualquer pessoa, mas você fica para fora, né? Então eu acredito muito que, acho que muito além de que é muito mais barato e o custo-benefício do e-mail marketing é interessante, é a possibilidade de como você possa trabalhar para gerar upselling, para gerar aumento de vendas ou até multiplicar o posicionamento da sua empresa na vida do cliente, né? Aí eu te jogo para você para que você possa falar aqui para gente sobre isso. Exatamente, é o que eu tinha falado no slide anterior aqui, o item 4, né, a personalização. Nenhuma outra mídia consegue chegar nesse nível de personalização. Quando a gente vê no nosso feed lá, por mais que a gente saiba, mas eu pesquisei sobre esse assunto, né, aí eu comecei a ser perseguido lá pelo remarketing. As pessoas sabem que aquilo ali é uma automação. As pessoas sabem, cara, é porque eu pesquisei, então tá aparecendo. O e-mail, se eu recebo algo relacionado ao que eu comprei, é muito diferente. Eu comprei uma determinada categoria, uma determinada marca. Então, se a gente aproveita isso da maneira inteligente, da maneira correta, a gente vai realmente criar um vínculo muito grande com a nossa audiência. Claro que também, se for mal usado, se a gente só enviar para a lista inteira, empurrar produto a vida inteira, também o resultado pode não aparecer, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas concordo totalmente, Delton. É isso aí, é uma mídia que ainda te conecta. E eu sempre digo assim, as pessoas conversam, negociam pelo WhatsApp e tudo mais, mas na hora de formalizar, o que todo mundo diz no fim? Me manda um e-mail. Me passa por e-mail. Me manda um e-mail para formalizar. Então ainda a gente sabe que é uma coisa só nossa, né? Muito privado, né? Gente, eu vou seguir aqui então com a parte dos tipos de e-mail marketing. Só uma breve introdução, os tipos de e-mail marketing que a gente considera que existem hoje para relacionamento, né, entre marketing e consumidor. Basicamente tem duas divisões. Nós falamos em e-mail marketing broadcast e triggered. Né? O que é isso? Broadcast, envio em massa para uma lista ou para um segmento. Triggered, e-mail disparado por um gatilho. Então, há uma ação, há algo que aconteceu, há um evento que dispara o e-mail. Então, hoje são as duas formas principais de comunicação via e-mail. Quando a gente fala no broadcast, a gente está falando em duas formas. Eu faço o broadcast não segmentado, a maioria das empresas faz, ou seja, eu tenho a minha lista lá, seja cliente, seja assinante, seja homem, seja mulher, não me interessa. Eu envio tudo igual para todo mundo sempre. E eu posso ter o broadcast segmentado, que é o quê? Eu sei quem é lead, quem já comprou de mim, quem não comprou. Eu sei quem é homem, quem é mulher. Eu sei quem compra rotineiramente, eu sei quem comprou uma vez só. Então, eu consigo fazer um broadcast, que também é um envio em massa, mas apenas para segmentos. Tá? Então, esse aqui é uma estratégia que a gente tem que saber usar, não apenas esse de lista inteira. Quando a gente fala em trigger, tem dois tipos também. Tem o isolado e tem o funil. O que é o isolado? E-mail de feliz aniversário. No dia do aniversário eu recebo uma automação. Então, é um e-mail com aquele gatilho do aniversário. Eu posso ter depois o que mais? Outros isolados. Um e-mail de boas-vindas. Me cadastrei lá no pop-up da loja, recebi um único e-mail. Esse é um trigger. É um e-mail com gatilho único. E eu posso ter um funil. Então, me cadastrei no formulário de news da loja, eu vou receber um imediatamente, alguns dias depois outro, e eu posso criar inteligência nessa automação. A mesma forma, quando eu baixo conteúdo, né? Se eu tiver e-books, videoaulas, enfim, conteúdo rico, eu também posso fazer automação. Aí entra um pouco do mundo do inbound marketing também. Ô Vinícius, desculpa te cortar. Vamos pegar aquele nosso lojista aqui, o micro mini que está ali, que está com 500, 600. Você acha que existe uma trilha do sucesso até se chegar nessa parte de funil propriamente dita ou não? Ainda não. Existem fases para isso acontecer, para essa quase que uma maturação da base? Existe. Eu sempre digo, a gente tem que começar fazendo o beabá bem feito. Tá. O que é o beabá bem feito? É o broadcast.
Eu vou finalizar aqui essa parte mostrando o seguinte: o que acontece quando a gente faz o broadcast bem feito? Volume de receita. A maior parte do faturamento dos e-commerces que a gente atende, a receita vem dos e-mails do broadcast, não vem das automações. Mas a automação é importante por quê? Porque eu tenho 2 benefícios: mais conversão e mais engajamento. Mais conversão porque eu estou falando 1 a 1, eu estou falando de uma maneira mais personalizada, então a taxa de conversão vai ser maior. Só que o alcance é menor, são menos pessoas. Então, naturalmente, eu tenho menos volume de vendas. Mas é igual, é importante, porque eu estou criando relevância para a minha audiência. Esse cara que percebe que eu enviei um e-mail na hora certa, com a mensagem certa, ele vai ficar mais leal à minha marca. E engajamento também, né? Abertura, clique sempre é maior. Então, tem uma trilha assim, a gente orienta o nosso cliente a primeiro fazer o broadcast. Vamos fazer esse broadcast bem feito, vamos fazer alguns envios para a base inteira, não tem problema, mas vamos começar a criar segmentações, adicionar alguma inteligência de segmento, e depois a gente começa com os e-mails isolados aqui de automação, que se a gente chegar só até aqui, ó, nem tô falando em funil, se a gente só conseguir ter um e-mail de boas-vindas, um e-mail de feliz aniversário, eu já estou acima da média do e-commerce brasileiro, que muitas empresas não conseguem fazer essas automações, né? Então, fazer um e-mail de boas-vindas, um e-mail de aniversário, eu já estou acima da média. E o funil seria refinar a estratégia. É como a gente diz, primeiro a gente faz o alicerce, a gente faz as paredes, né? Depois a gente vai pintar a casa, né? Então a gente chega nisso no momento certo. Não precisa querer fazer tudo da noite pro dia. E às vezes tem empresas que chegam para nós querendo ir direto para cá. O cara nem envia, o cara nunca enviou e-mail, ele quer automatizar tudo. Não, mas eu quero criar régua disso, régua daquilo, não sei o quê. E o cara nunca fez um broadcast, nunca conseguiu ter uma rotina, né, um planejamento, uma programação fixa de envios. A gente não acredita nisso, a gente acredita que tem que ter uma progressão. Se a empresa já está num alto nível de maturidade, claro que daí a gente vai estar falando muito mais em funil, em automações, em réguas. Então, cada negócio tem o seu momento, né? Tá. E dentro da fase broadcast, quantas colunas eu preciso ter nesse meu banco de dados? Colunas, você diz quantos campos personalizados, quais dados do meu cliente? Exato, porque hoje vamos supor que ainda esse nosso micro aí, ele tenha nome, sobrenome e, sei lá, telefone, além do e-mail, ou seja, eu tenho 4 colunas. E óbvio que eu vou fazer todo um processo de evangelização até ele me fornecer outras coisas para eu já começar a trilhar ele de uma forma diferente, chegar aqui nesses gatilhos. Se for para fazer o beabá, quantas linhas a minha coluna precisa ter? Eu sempre digo que o perfil básico, né, o profile básico mínimo, é o que vem da plataforma de e-commerce do cadastro do cliente. Tá. Então, o que vem? Nome, cidade, estado, sexo, data de nascimento. Alguns checkouts não têm data de nascimento e não tem sexo, né? Então você não tem essas informações. Mas a ideia é ter nome, data de nascimento, cidade, estado, sexo e tipo, se a pessoa é física ou jurídica. Esse é o básico que tem que vir da plataforma de e-commerce. Depois, a gente vai começar a ter mais fontes de dados, né? Quando a gente começa a trabalhar algumas automações aqui de boas-vindas, por exemplo, a gente pode perguntar quem é esse cliente. Porque lá no pop-up a gente não vai encher de campos, né? A gente não pode botar lá um questionário para o cara preencher o pop-up. Ele vai preencher o e-mail só, no máximo e-mail e nome. Então você vai depois, na automação, e até em alguns e-mails manuais, você pode perguntar, né? O que você busca, que marca você tem mais interesse, que categoria você tem mais interesse, qual é a sua idade, enfim, você vai fazer perguntas através de landing pages. Normalmente é o que a gente indica, a gente consegue fazer uma landing page super simples, que na automação a gente dispara e a gente começa a qualificar a base. Esse é o processo interessante, qualificar a base. Essa é uma pergunta emendando aqui, uma pergunta que o R.A. Pablo acabou fazendo aqui para nós. Quais técnicas mais utilizadas para a captura de leads? Então, eu não sei se você vai falar isso um pouquinho mais para frente. Nós vamos entrar agora. Legal, então bacana. Foi uma pergunta aqui. Quais são essas técnicas mais utilizadas, né? O que você indica. Então vamos lá. Legal, nós vamos entrar agora justamente nisso, né? As boas práticas para e-commerce. A primeira delas é captação. Empresas pequenas, empresas estão começando, tem essa dificuldade, né? Pô, minha base é pequenininha, eu tenho 500 e-mails, tenho 600 e-mails. Então, trabalhar a captação é essencial. Pessoal, primeira coisa, oferecer vantagem para a primeira compra. A gente tem que pensar que simplesmente eu botar um pop-up, cadastre-se para receber novidades.
é muito diferente de eu dizer assim, cadastre-se e receba 10% off na primeira compra. As taxas de captação são muito diferentes. Então, procure oferecer uma vantagem. Pode ser um brinde, pode ser um cupom. O desconto funciona melhor, mas ofereça alguma coisa. Pense em alguma vantagem para a pessoa querer ceder o seu e-mail. Tá? Segundo ponto, implementar pop-up ou barrinha de captura. Pop-up é a telinha que vem no meio, né? É a maior fonte de tráfego. Funciona muito bem para captar e-mails. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não gosto de pop-up. Eu acho chato, não gosto de ter que ir ali e clicar para fechar. Eu sempre digo, pessoal, isso funciona, né? Você tem que fazer ele da maneira correta. Qual é a maneira correta? Gravar cookie, se a pessoa fechar, não abrir de novo depois, né? E deixar bem visível o X. Normalmente, eu não preencho a grande maioria dos pop-ups, eu fecho, é óbvio. Mas isso é tão rápido de fazer que não causa um problema de engajamento lá dentro do seu e-commerce. A gente mediu muito isso no começo aqui da MailBiz. Medimos no Analytics. Será que isso traz problemas? E a gente não viu nada relevante no Analytics. Tá. Se acontecer um problema relevante... Opa! Liga o som agora? Voltou aí? Voltou. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Tá. Deu alguma coisa na minha tela aqui. Então, assim, se você tem alguma coisa que comprove que o pop-up trouxe problemas para o e-commerce, cara, eu botei o pop-up, caiu, sei lá, aumentou minha taxa de rejeição, deu problema, eu sempre digo, ok, se nós temos essa métrica, não vamos usar o pop-up. A gente pode usar uma barrinha de captura, que normalmente é aquela barra que fica na parte inferior do site, fixa. E geralmente, Vinícius, desculpa te cortar, mas geralmente acaba tendo este problema quando o pop-up, né, ou o modal, que aparece assim que a gente entra na loja, ele acaba te incomodando. E aí acaba gerando essa taxa de rejeição ou gerando essa dificuldade. E isso acontece quando o quê? Primeiro, quando não é interessante o que o cara está te oferecendo, que é o que você disse ali, de oferecer alguma vantagem para o cara, ou simplesmente quando o X não está muito claro para o cliente fechar, entendeu? Muitas vezes tem sites que a gente entra e trava. Se travou, eu não consigo sair. O simples fato de eu conseguir clicar fora desse pop-up, ou de eu enxergar esse local para eu fechar esse pop-up, estar muito claro na minha frente, cara, dificilmente eu vou ter esse tipo de problema. E eu acho que dando ênfase ao que o Luiz Paulo acabou de falar, eu acho que é muito da experiência. Se for algo feio, se for algo que não esteja muito bem codificado, programado, que não gere uma experiência, vai dar ponto de fuga, vai dar bounce, sim, você não vai ter... acho que você não vai ter que começar a captar lead e vai ter que repensar, né, nessa estrutura de pop-up, entendeu? Até porque o e-consumidor, ao meu ver, né, o e-consumidor ele tá cada dia mais inteligente, ele tá mais buscando uma melhor experiência. Então ele sabe que no momento que ele se cadastrar ali, principalmente se ele tem a intenção de comprar, ele vai receber algum diferencial para ele agir, entendeu? E isso vai ser o diferencial para ele comprar ou não comprar. Eu, particularmente, quando eu preciso comprar algo, é o que eu faço. Eu entro nas lojas que eu acredito, que eu busco ali, e eu me cadastro e eu fico na expectativa de receber algum benefício para eu fechar aquilo ali. Seja um frete grátis, seja 5% de desconto, seja algum benefício. Então, exatamente. Esse é o caminho que eu busco. Exatamente. Então, é isso aí, exatamente. Concordo totalmente com o que vocês falaram. Na parte do pop-up, existe uma alternativa que é a barra de captura. Tá? Essa barrinha de captura, ela não é tão usada que nem o pop-up, mas ela funciona muito bem. Ela fica fixa na parte inferior do site. E você também tem um X ali, também pode fechar. E ela capta muito bem. Então, essa primeira coisa, oferecer vantagem, depois implementar um pop-up ou barra de captura. E o terceiro item, pessoal, reposicionar formulário de newsletter. Né? Eu botei ali, porquê no rodapé? Todo mundo adora botar o formulário lá no rodapé. Quantos % da nossa audiência chega até o rodapé do site? Então, coloca isso perto do full banner, coloca para cima. Não precisa ser lá o primeiro item, óbvio, mas coloca perto do banner principal, um destaque. Outra coisa, coloque o formulário de news nas páginas de produto, categoria e marca. Pense que muito da sua audiência vai ir direto para o produto.
vai vir pelo SEO, vai vir por uma campanha de mídia paga, vai cair direto na página do produto, vai cair direto na categoria. Então, tira do rodapé na página de produto, categoria e marca, deixa próximo ao menu superior. E só isso, só esse reposicionamento já aumenta muito a captação. E especialmente se tiver vantagem para a primeira compra, né? Não apenas o cadastre-se para receber novidades. Outra alternativa para captar mais, usar landing pages. A gente tem hoje facilmente como criar landing pages e usar as redes sociais para divulgar. Então, você pode usar landing page, por exemplo, para entregar um material, entregar um e-book, entregar um vídeo, entregar algum conhecimento para sua audiência. É uma forma de captar. Você pode fazer sorteios. Você pode usar várias estratégias com landing pages e você já capta o lead mais qualificado ainda, porque na LP você vai perguntar mais dados do que o e-mail. Você vai pedir o nome, você vai pedir o objetivo da pessoa, algum dado de perfil, enfim. Então, usar landing pages é outra ferramenta interessantíssima, tanto para novos leads, como para qualificar quem já está na nossa base. E o último item que eu destacaria na captação é loja física, né? E eventos. Quantos e-commerces tem loja física com centenas de pessoas que todo dia entram lá e ninguém pega o e-mail dessas pessoas, nem daqueles que compram, né? Que vão lá no caixa e fazem o pedido. Então, se você tem um CRM da loja física, isso tem que ser integrado com o sistema de e-mail. Você precisa comunicar com o cliente da loja física também, né? E aí entra um pouco aquela barreira cultural, né, pessoal? Às vezes o pessoal diz, mas o e-commerce não pode roubar faturamento da loja física, enfim. Tem que quebrar essas barreiras, porque hoje em dia o mundo não é mais assim, o mundo é omni, o consumidor está em todos os canais, né, e a empresa é uma só. Então, o cara que entrou na loja física e comprou, tem que estar na sua base, e se não comprar também, você pode captar ali de quem está interessado, de quem quase comprou, enfim, ofereça uma vantagem para ele, olha só, vou cadastrar você aqui, pode ser uma landing page simplesinha, num tablet ou até no celular, e você vai receber vantagem para comprar no e-commerce. Você vai receber um cupom para a primeira compra, não tem o item que você quer aqui agora, está sem estoque, mas semana que vem vai ter no e-commerce, você entra lá e compra no e-commerce. Então, assim, muitas empresas menosprezam a loja física, menosprezam a possibilidade de captar na loja física. Não vai ter a mesma conversão que o cliente que foi direto no canal online. Muitas vezes a pessoa da loja física, ela talvez não tenha alguma barreira, né, às vezes até tecnológica para comprar no e-commerce, mas não é todos, né? Não vamos assumir que todo mundo é assim. Muitas pessoas vão também comprar no e-commerce. Então, usar loja física, usar evento, se você participa de alguma feira, de algum evento, capte e-mail das pessoas, né? A gente tem que usar esse canal também físico aí para captação de e-mail. Boa. Certo? Certíssimo. Então, acho que esses são os itens de captação. Eu vou passar um pouquinho mais rápido agora, pessoal, que o nosso tempo está correndo, né? Nossa, já é quase 4 horas, a gente chegou na metade aqui. Peraí, Vinícius. Pessoal, posso seguir aqui? Qual é a pergunta? A gente tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Tá. No Marketplace, tem alguma estratégia de captar e-mails de vendedores que vendem marketplace concorrentes? Tá, vamos lá, Vinícius, vou passar essa para você, cara, ó. No caso de Marketplace, tem alguma estratégia para captar e-mails de vendedores que vendem no Marketplace concorrente? Eu acho que não. Isso é crime, né? Tô brincando. Não é correto, né? Eu desconheço, né? Assim, os marketplaces não fornecem o e-mail de quem compra, né, lá dentro, porque o cliente é deles. Então, você não tem acesso dos compradores. Mas a pergunta dele foi dos vendedores. Foi essa a pergunta? Sellers, né, eu acho. É isso que eu entendi. Os Thaís, sellers? se não for isso, por favor, nos passe aí, complemente aí, porque acabou gerando essa dúvida. Essa dúvida e um medo, porque isso é espionagem industrial, né, Thaís? Eu também acho que não tem nenhuma estratégia. Eu acho que não tem como a gente capturar esses e-mails dos vendedores, né, que estão lá vendendo. Acredito que não. Não, talvez ele seja um negócio B2B e ele tenha interesse em vender para quem vende, para quem revende, né? Sim. Enfim, mas eu não conheço, e se existe, talvez não seja muito ética, né? Mas eu não conheço. Perfeito, Vinícius. Obrigado. Vamos lá. Beleza. Então, falando aqui sobre boas práticas para e-commerce, a gente vai entrar agora na parte de engajamento.
Tem algumas coisinhas importantes que eu sempre preciso falar, eu sempre gosto de falar sobre DNS e sobre conteúdo do e-mail. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, né, pessoal, construir e usar apenas listas opt-in. Não adianta aquela lista comprada que me ofereceram lá de 100 mil e-mails, segmentada. O pessoal adora falar, né? Não, mas é uma lista segmentada, é uma lista de pessoas que gostam desse produto. Sim, lá da ou Praça então da Sé. é a lista do e-commerce que eu já tive, né? Da outra marca. Ou um amigo meu fechou o e-commerce e era desse mesmo segmento. Pessoal, isso não funciona. Tá? Isso vai gerar muito mais dor de cabeça do que resultado. Pode gerar algum pedido? Pode. Vai gerar algum pedido, vai gerar alguma venda. Mas você não constrói relação forte com o seu cliente, e a grande maioria que não comprar vai ficar com a imagem negativa da sua marca. Então, é um atalho que não existe. Né? E com a lei de proteção de dados, está cada vez mais se encaminhando para virar crime. Né? Nos países da Europa e nos Estados Unidos e Canadá já tem lei para isso, vai ter no Brasil a partir do ano que vem. E a gente tem que pensar no seguinte, né? Cada um que está nos oferecendo uma lista comprada, houve um vazamento. Normalmente esse vazamento é ilícito, né? É ilegal. Então, se a gente compra, a gente está financiando uma prática ilegal. Eu sempre pergunto quando as pessoas dizem para mim, não, mas eu quero comprar, eu vou usar a lista comprada. Eu pergunto, você gostaria que alguém vendesse a sua base? A base que você levou anos para construir? Você gostaria que um funcionário seu, daqui a pouco, saísse da sua empresa e vendesse? Como é que você ia se sentir? Né? E aí as pessoas dizem, não, mas não é a mesma coisa. Não é que você compra uma base que dizem que é segmentada, ela veio de algum lugar. Alguém vazou ela. E isso, né? a pessoa acha que é fácil comprar, só que existe um trabalho tremendo de ativar. Nossa, pensa no trabalho que a gente faz a longuíssimo prazo com a nossa própria base. Imagine com uma base que não sabe nem quem é você, e você vai e puf. Além de gastar, óbvio, o CPD, além de fazer uma série de outras coisas que não tem lógica, né? Então, assim, é um atalho que não existe. Eu sempre reforço isso. Gente, é lista opt-in, não é fácil, né, construir a lista, demora, depende muito da realidade do e-commerce, é lógico, normalmente demora, mas é aquele trabalho de formiguinha que lá na frente ele vai dar retorno. Então, não desistir no meio do caminho e focar em construir a sua própria lista. Em relação ao domínio, né? Usar domínio próprio no remetente. Então, você não pode enviar e-mail marketing com @gmail.com, com @hotmail.com. Você tem que ter o seu próprio domínio. E você pode usar um domínio diferente dos transacionais. Então, por exemplo, você tem lá @lojax.com.br e você envia os e-mails do e-commerce, lá do status de pedido. Se você não tem práticas muito boas no e-mail marketing e você começa a usar esse mesmo domínio, a reputação pode ser prejudicada. E aí vai afetar até a entrega do transacional depois. Então, assim, dependendo do caso, faz sentido você ter um domínio só para o e-mail marketing. E aí os transacionais usam outro domínio. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter atenção também. Configurar autenticações no domínio do remetente, isso que a gente faz no DNS, né? Tem que estar funcionando SPF, DKIM, Postmaster Tools. Postmaster Tools é uma ferramenta do Gmail para a gente verificar a reputação do nosso domínio, dos IPs que a gente usa. É uma ferramenta muito legal. A maioria das ferramentas não exige isso aqui, tá? Nem fala que isso aqui existe. A gente procura mostrar muito isso aqui na MailBiz, porque é a única ferramenta disponível hoje, gratuita, que nos dá essas informações. Então, se você está fazendo e-mail marketing, certifique-se que está configurado o seu DNS com SPF e DKIM no mínimo. E, se possível, Postmaster Tools também. E voltando um pouco, acho que até para mim, acho que para outras pessoas, o what the fuck DNS? O que é? Desculpa, não ouvi, deu uma cortada. O que é DNS? Só para a gente... Legal. DNS é um servidor, é um serviço da internet que vai dizer onde estão rodando os seus serviços do seu domínio. Então, quando você registra um domínio, você vai ter... Tive uma queda aqui no Instagram. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Meu Instagram aqui deu que aconteceu um encerramento. Bom, mas eu vou continuar aqui. Se voltar aqui no Instagram, eu dou play. Então, assim, quando a gente registra um domínio, a gente tem que dizer que ele é hospedado em algum DNS. Né? Lá no registro.br a gente diz qual é o DNS. Pode até ser o próprio registro.br. No DNS você vai dizer, o meu site está hospedado em tal lugar. Os meus e-mails que eu recebo estão em tal lugar. A mesma coisa você vai dizer para configurar essas entradas aqui, ó. A entrada DKIM, a SPF, tem
uma sintaxe, né? Um jeito de escrever ali que faz com que os provedores reconheçam. Tá? Tá funcionando aí, pessoal? Todo mundo me ouvindo? Sim. Nós voltamos agora pelo Instagram também, tá, ô Vinícius? Se você... Tá. Vou ver se eu consigo aqui. Mas aqui estamos te ouvindo sim, pelo Eventials 100% funcionando. Tá, agora apareceu no meu Instagram aqui, solicitar. Tá, enviei ali para vocês. Então, configurar autenticações, né, no domínio do remetente é básico e essencial. E depois a gente entra na parte de conteúdo. Pessoal, conteúdo tem muito mito também, né? O pessoal diz assim, eu tenho que enviar tudo com texto, não posso ter imagem, como é que funciona isso? Vai cair no spam se for muita imagem. Importante, pessoal, hoje em dia os provedores evoluíram muito a filtragem anti-spam. Então, o que mais pesa é a reputação que você tem de domínio e de remetente, domínio do remetente e de IP. Isso pesa muito mais do que conteúdo. Antigamente o conteúdo pesava muito, hoje o conteúdo pesa menos, não é que ele não pese, mas ele tem menos peso na filtragem. Então, assim, mesclar imagens e texto ainda é recomendável, é interessante, sim, você fazer, mas principalmente, tá, não se preocupe assim que eu tenho que ter 50%, por exemplo, meio a meio. Não, você pode ter 70%, 80%, até 90% imagem, mas faça imagens fatiadas. Imagens pequenas e fatiadas. O problema é quando a gente vê, às vezes, empresas que fazem uma imagem só, imagem única, porque aí você cai numa outra filtragem que é o peso da imagem. O peso da imagem gera o quê? Lentidão no carregamento. O provedor percebe que, você está mandando uma imagem gigante que demora para carregar, você está causando uma má experiência para o meu usuário. Então você vai para o spam. Tá? Resumidamente, esse é um dos critérios que os provedores usam. Então, assim, evitar ter uma imagem única, ou uma imagem que não seja única, mas tipo assim, só 2 imagens, sabe, muito grandes e que pesem muito. Procura fatiar bem, coloca alguns textos, sim, a gente tem pré-cabeçalho, que é uma estrutura legal de ter no topo do e-mail com texto. Se puder colocar o nome do produto em texto, o preço em texto, o CTA com texto, melhor, legal. Mas pode colocar as imagens de produto ali, pode colocar alguns banners. Não tem essa neura, sabe, de, meu Deus, tem que ser 50%, senão vai para o spam. Isso já mudou nos filtros, tá? Há bastante tempo. Apenas um parênteses, se você envia para a base B2B, ou seja, a maioria não é Gmail, Hotmail e Yahoo, a maioria são domínios próprios, né, corporativos, você tem que dar mais atenção para isso. Por quê? Porque você não sabe onde estão hospedados os domínios corporativos. E esses domínios estão frequentemente em provedores que têm filtros mais defasados, filtros antigos. E esses filtros antigos muitas vezes dão um peso muito grande para conteúdo. Tá? Então, pense nisso. Se a sua audiência é B2C, cara, 80% vai ser Hotmail, Gmail e Yahoo. Não precisa ter tanta neura com essa distribuição de imagem e texto. Se a sua audiência é B2B, quase ninguém é Gmail, Hotmail e Yahoo, dê mais atenção. Porque os provedores antigos, até aqui no Brasil, tem muito provedor com filtragem antiga, ele começa a peso maior para o conteúdo, e às vezes até bloqueia a mensagem, não entrega nem no spam, ele nega porque acha que é spam, porque tem muita imagem, tá? Então, fazer esses parênteses aí. Legal. O que mais que eu escrevi aqui de conteúdo? Pessoal, linha de assunto, né? Linha de assunto é uma fonte de engajamento gigantesca, porque é o que desperta o interesse da pessoa abrir o e-mail. Então, as pessoas, às vezes, erram muito na linha de assunto, escrevem linha de assuntos muito grandes, colocam tudo em caps lock, enchem de muito emoji. Então, assim, tem que ter alguns critérios. A linha de assunto, no geral, tem que ser curta e atrativa, provocante, né? Ter perguntas, se possível. Se for usar um emoticon, usa 1, 2, não mais do que isso. Ser objetivo, né? Ser instigante, tem que pensar bem na linha de assunto. E usar uma ferramenta chamada Teste AB, que é um recurso das ferramentas de e-mail para você estar medindo numa amostra da sua base se o assunto 1 ou 2, ou 1, 2 ou 3, qual assunto traz mais resultado numa amostra. Depois, o assunto vencedor, que deu mais abertura, o sistema envia automaticamente para o restante da sua base. Então, isso aí maximiza a abertura também, é um recurso super simples, todas as ferramentas de e-mail respeitáveis aí vão ter esse recurso, né? E pouca gente usa. Então, fica aí essa dica. Tá, ô Vinícius, o teste AB, ele tem essa variação até no sentido de
do subject, ou seja, da linha ali, qual vai ser o call to action desse assunto. Mas o teste AB, eu tenho que entrar na categoria de que horário que eu mando, que dia que eu mando. Acho que até para essa base ela começar a se aquecer com o meu disparo. Como é que você enxerga? Até onde vai o teste AB? O teste AB ele é uma melhoria, mas ele está dentro da estratégia macro da comunicação. Então, você vai ter o planejamento seu semanal, mensal de envios. Ele tem que ser, se você vai definir que no seu planejamento o envio às 9 da manhã, você vai aplicar o teste AB no envio normal das 9 da manhã. Tá? Então, não tem muito mistério. É sempre bom de testar uma coisa de cada vez. Às vezes, as empresas fazem o teste AB às 9 da manhã e no outro dia enviam às 8 da noite, mesmo que tenha teste AB. Só que daí eu já tenho duas variáveis. Eu tenho assuntos diferentes e eu tenho um horário totalmente diferente. Certo. Então, já fica mais difícil eu concluir se foi a mudança do assunto que ocasionou essa mudança de métrica ou não. Então, eu sempre recomendo, teste em bases iguais, mudando uma coisa só. Teste só o assunto, sempre enviando no mesmo horário e para a mesma lista, né? Para o mesmo segmento, para a mesma base. Depois, você vai fazendo outros testes sempre de uma coisa de cada vez. Tá? Boa, show de bola. Show? Então, essa parte de engajamento e DNS e conteúdo são essas minhas dicas. E agora a gente entra um pouco em planejamento e segmentação. Tá. Então, eu trouxe aqui as dicas, assim, digamos, o trivial que a gente tem que conseguir fazer à medida que a nossa base vai crescendo. Planejamento, né, pessoal? Planejamento eu sempre recomendo fazer no horizonte mensal. Então, o que é o horizonte mensal? É a gente conseguir enviar em dias e horários fixos, com no mínimo 3 por semana. Né? Não sei se o pessoal está me ouvindo bem, eu vi aqui no Instagram, o pessoal comentou que não deu para entender. Uma que está com delay, que isso é fato, e a segunda que a gente estava com fone de ouvido para captar melhor, mas a gente tirou o fone de ouvido e vamos com tudo, Márcio de Oliveira. Eu reduzi o meu volume do Instagram ao mínimo aqui, mas ele fica no 1, então sai um pouquinho do som de vocês no meu alto-falante. Talvez isso atrapalhe um pouquinho. Mas é o mínimo que ele pegou aqui. Vamos seguindo, então. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tá. Então, eu vou falar aqui, então, dessa questão do planejamento. Planejamento mensal, por que é importante? Porque a gente tem que olhar o nosso mês antes dele começar. O ideal é fazer o planejamento no dia 20, dia 25, a gente já está montando o mês que vai começar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o mês que vai começar e vai ver. Eu tenho feriado, não tenho feriado? Eu tenho alguma data comemorativa que faz sentido eu trabalhar ou não? Eu vou estar antevendo essas coisas. E aí, quando eu faço a minha programação, eu vou definir o que eu vou enviar em cada dia, para quem e com qual linha de assunto. Nesse planejamento mensal, eu não vou detalhar os produtos da campanha, não vou entrar no micro, eu vou fazer um planejamento macro. Ou seja, o tema de cada campanha, do que ela vai se tratar, para quem eu vou enviar, em qual horário, qual dia e qual vai ser a linha de assunto. Essa noção de planejamento ela é super importante, é super fácil de fazer. Os nossos clientes fazem com facilidade. Normalmente, em 1 hora, 1h30, você faz o planejamento inteiro do mês seguinte. Né? Depois, à medida que as semanas vão chegando, você vai especificar, nessa campanha que eu vou falar dessa categoria, por exemplo, um especial da categoria X, eu vou definir os produtos. Aí eu vou brifar. Eu vou fazer um briefing para quem vai criar na minha empresa, ou eu mesmo vou criar, ou eu vou passar por uma agência, enfim. Aí eu vou brifar depois campanha por campanha, né? Quando eu falo aqui mínimo 3 por semana, pessoal, isso é super importante. E-commerce precisa de constância nos envios. E eu falo em 3 por semana porque a gente consegue obedecer o ciclo do e-mail. Tá? Eu vou tentar falar rápido essa parte porque pode me alongar demais. Mas assim, o que existe no ciclo do e-mail? Em média, em 48 horas eu tenho 95% das interações. Ou seja, 2 dias depois do envio, eu tenho 95% do que pode acontecer. Então, o ideal é que a cada final de ciclo eu esteja recebendo um novo e-mail. Porque aí a minha marca está sempre em contato, num contato mais frequente com a minha audiência. Então, se eu enviar 3 por semana, mais ou menos a cada 48 horas eu estou enviando um e-mail. Os e-commerces mais maduros, eles enviam uma frequência maior que isso. Eles conseguem enviar 1 por dia, às vezes 2 por dia. Porque eles têm segmentações muito avançadas.
Então, eu não vou estar enviando para a minha lista inteira todo dia. Eu não vou estar enviando sempre para a lista inteira, ou mesmo se eu tiver 2 por dia, enviar para a lista inteira. Não, eu vou enviar para segmentos. Né? Então, isso, às vezes a gente fala, as pessoas se assustam, né, pessoal? Ah, mas como assim que eu vou enviar todo dia? Eu não gosto disso, eu vou incomodar as pessoas, eu não quero isso, isso para mim me atrapalha. Então, eu digo assim, você tem que perceber que você tem que estar na cabeça do seu consumidor. Se você achar que simplesmente enviar 3 por semana atrapalha a sua audiência, aí a gente começa a entrar no universo do achismo, né? Então, a gente não vai conseguir tomar uma decisão racional. Então, eu sempre digo, tente fazer pelo menos 3 por semana. Se o seu negócio ainda é muito pequeno, eu não tenho braço, eu não tenho equipe, e esse é o maior problema, né? Eu não consigo dar sequência, eu não consigo criar as campanhas, comece devagar, comece menor, comece com 1 por semana. Depois você tenta ir para 2 por semana. E aí, quem sabe, daqui a pouco você está chegando em 3. Então, é um exercício que dá para ir evoluindo, né? Não precisa, né, de imediato começar com 3 se você ainda não consegue ter braço para criar. Mas essa ideia de 3 por semana está muito ligada ao ciclo de interação do e-mail, ok? Sim. Show. Gente, então cumprir o planejamento mensal à risca, né? A gente fala em fazer planejamento, mas não adianta eu fazer se eu não cumprir. Esse é o maior problema que a gente vê nos e-commerces. Tem e-commerces que aqui na MailBiz a gente presta consultoria e que a gente monta o planejamento mensal. E aí, montando esse planejamento mensal, o cliente não consegue depois executar. E aí, se a gente não executa, não adiantou, né? Tá ali o planejamento, tá bonito, tá lindo, mas não é colocado em prática. Então, tente fazer algo que você cumpra, mesmo que seja uma frequência pequena. Mas é 1 por semana, beleza. Eu vou cumprir 1 por semana, sempre nesse dia, sempre nessa hora, e com essa temática, com esse tema e com essa linha de assunto. Tá legal, começa com 1 por semana. Depois, você aumenta a frequência. Ok? Perfeito. Separar contatos ativos de inativos. Pessoal, o meu Instagram caiu de novo aqui. Eu acho que eu vou deixar ele fora por enquanto, tá? Ele não tá reconectando. Tentei reconectar, ele não tá indo. Tá bom. Podemos seguir só no Eventuals aqui? Sim, lógico. Tá, beleza. Então, separar contatos ativos de inativos. O que é isso? Com o tempo, eu vou ter pessoas que estão há X meses sem abrir nenhum e-mail que eu envio. Isso são os inativos. Então, o ideal é que a sua ferramenta já faça essa separação automaticamente e diga para você, olha só, você tem X% de pessoas que estão há 3 meses sem abrir nada, ou há 6 meses, ou há 12 meses. E você tem as pessoas que abriram bastante, abriram uma vez nos últimos 3 meses, tem as pessoas que abriram e clicaram 3 vezes no último mês. Então, você tem vários níveis de ativos e níveis de inativos. Separe, entenda quais clientes estão em cada um desses segmentos. Por quê? Porque com isso você vai poder enviar com mais frequência para quem é ativo e com os inativos fazer reengajamento. Certo. Eu não posso ignorar os inativos, né? Às vezes a gente vê e-commerce que tem uma base já de 50, 80 mil e-mails e você vê que 80% é inativo. Você não vai rasgar aqueles 80% de inativos e botar fora porque eles não abriram nada nos últimos 6 meses. Você deve trabalhar um reengajamento com essa audiência. E aí existem técnicas para isso. Agora, os ativos, eles têm que receber com mais frequência, porque eles estão abertos e mais conectados com você. Então, não tenha medo de aumentar a frequência para os ativos. Ok? Ativos ou engajados, né? Tem muita ferramenta que chama de engajado também. E outra coisa interessante de fazer com segmentação é criar segmentação de interesse com base nos cliques das campanhas anteriores. Imagine que lá na sua ferramenta de e-mail está ficando registrado todos os cliques que as pessoas deram, né? E o clique tem uma URL, né? A URL de destino, o endereço de destino desses cliques. Então é muito fácil você criar, por exemplo, um segmento assim. Vamos supor que eu venda suplemento alimentar e eu queira segmentar todo mundo que tem interesse em aumento de massa muscular. Quais são as palavras-chave que normalmente tem no link, na URL, de um produto para aumento de massa? Eu vou ter whey protein, eu vou ter só protein, eu vou ter BCAA, eu vou ter massa muscular, eu vou ter aumento de massa, eu vou ter algumas marcas que eu sei que só vendem produto de aumento de massa. Então, eu começo a criar isso num segmento único, que automaticamente vai se atualizar com todo mundo que clicar em campanhas anteriores que tem essas palavras, em links, né, em destino, link de destino, que tem essa palavra. Então é muito fácil eu começar a saber, as pessoas dizem assim, mas eu não sei na minha audiência quem é que é
que tem interesse em emagrecer, quem é que tem interesse em aumentar massa. Se você tem histórico de campanha de e-mail, você pode saber sim. Tá lá os dados, é só a gente criar o segmento. Né? Então, usar segmentos, usar históricos, usar interações de campanhas anteriores para criar segmentação de interesse é super fácil de fazer, é super tranquilo de fazer, só que a gente tem que pensar sobre essas coisas, né? O que eu posso traquear na hora de criar o segmento? Então, cada negócio vai ter os seus, né? Eu posso criar com base nos interesses do meu público, de acordo com os lugares onde ele já clicou. Certo? Perfeito. Então, essas seriam as dicas de planejamento e segmentação. E aí eu quero entrar um pouquinho em automações. Faltou um E aqui. Automações. Automações básicas, tá, pessoal? De novo, não vou entrar em nada muito avançado. Vamos falar daquelas automações que fazem sentido para qualquer e-commerce, mesmo que seja pequeno. Automação de boas-vindas. Então, a pessoa se cadastra no pop-up ou no formulário de news, eu tenho que ter um e-mail automático que vai na hora. Porque tem pessoas que se cadastraram ali, especialmente se eu oferecer uma vantagem, o cara às vezes está no momento de compra, ele quer receber na hora o cupom. Então, quando a gente não tem integração com o sistema de e-mail, o que acontece? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, alguém vai lá para atualizar a base no sistema. E aí, amigão, já perdeu o timing. Muitas vezes aquele cara nem lembra que se cadastrou no seu site. Quando você vai enviar um e-mail para ele, e muitas vezes já é um e-mail de promoção, né? Nem é uma automação de boas-vindas, já é a promoção direta. Às vezes o cara vai receber isso 1 mês depois, 2 meses depois, ele não lembra mais de você. Então a gente tem que estar atento a isso. Habilitar uma automação de boas-vindas, claro que para isso eu tenho que estar integrado, né? O e-mail se cadastra no e-commerce, tem que cair na lista da ferramenta de e-mail automaticamente. E aí a gente habilita pelo menos 3 campanhas. Então é uma agradecendo, informando o cupom, pode ter uma segunda apresentando melhor a marca e os top 10, por exemplo, os 10 produtos mais vendidos. Pode ter um que tem só o banner das categorias mais vendidas. Pode ter um outro onde eu qualifico a base, né? E pergunto pro meu lead, olha só, queremos saber mais sobre você. Me informe mais, enfim, que tipo de conteúdo, ou de marca, ou de categoria você tem interesse clicando aqui. Um e-mail bem pessoal. E aí você linka para uma landing page. Recentemente eu recebi de uma loja de pet shop um fluxo de boas-vindas que tinha exatamente isso. Queremos conhecer seu pet. Porque para uma loja, para uma pet shop, fundamental é saber se você tem gato ou cachorro, né? Primeira coisa, qual animal você tem? Gato, cachorro, pássaro, enfim. E aí, exatamente isso. Quando eu clicava, eu ia para uma landing page, onde eles perguntavam o nome do pet, a idade do pet, né? A raça, né? Se é cachorro, ele já perguntava qual é a raça. Se era gato, perguntava qual era a raça. Porte, se era pequeno, médio ou grande. Então, eles estavam tentando já qualificar a base ali na entrada. O cara nem comprou ainda, mas ele já está tentando entender quem é esse cara. Claro que é poucas pessoas que vão preencher. Se você pensar assim, mas é só, sei lá, 20% vão abrir, mais uns 15 ou 20 vão clicar. Ok, é pouco, mas esses que preencherem vale muito para você. A gente não pode deixar de fazer algo porque, é só 10% da minha audiência que preencheu. Não, esses 10% pode significar um puto aumento na sua conversão. Então, a gente tem que aproveitar esses 10%, né? E isso aqui que a gente faz na automação, né, pessoal? Eu posso ter um envio recorrente, que eu envio para a base inteira, uma vez por mês, para quem ainda não preencheu, ou uma vez a cada 2 meses, para quem ainda não preencheu o objetivo, o nome do pet, nesse exemplo de pet shop, né? Eu vou estar perguntando a cada 60 dias mais dados dele, quem é ele, quais são os interesses dele. Então, querer investigar essas coisas, querer descobrir esses dados. Essa participação de pessoas que preenchem vale muito. Não vamos deixar de fazer porque é menos da metade. Vale a pena fazer sim. Certo? Boa. Perfeito. Qualificar a base. Então, é exatamente o que a gente está falando, né? Isso é qualificar a base de clientes e de assinantes com landing page. Então, fazer tanto via automação como fazer com recorrência, e-mail para a lista inteira. Habilitar automação de feliz aniversário, já falamos, né? Então, as pessoas adoram se sentir especiais no dia de aniversário. Então, por que a gente não aproveita a data de nascimento para enviar um feliz aniversário? Se eu puder dar um desconto, dar um brinde como presente, né, um brinde ou um cupom, melhor. Vai ser mais eficiente ainda, eu vou gerar até venda desse e-mail. Se eu não puder dar um cupom, um brinde, faça a lembrança pelo menos. Você gerou impacto emocional. Esse impacto emocional vai se traduzir em maior conexão com a sua marca. E aqui eu queria mostrar um pouquinho de mensuração de resultados.
Então, como que a gente mensura resultados? A gente criou aqui na MailBiz uma metodologia de funil, tá? E aqui, não estou falando especificamente da MailBiz, você pode ter o seu funil no Excel, inclusive a gente tem ele em Excel, se você quiser. Esse funil, ele é um funil de performance, ele não é aquele funil de nutrição, né? Funil de inbound marketing. Ele é um funil de performance. Para a gente entender que para chegar na receita, a gente precisa ter captação primeiro, ou seja, a minha base tem que crescer, eu tenho que me engajar com essa base, então eu preciso ter frequência, ter abertura e ter clique para finalmente levar a sessão para o site. Quando eu tenho pessoas no site, que é aqui as sessões, um percentual deles vai converter e eu vou chegar nos pedidos. Quando eu tenho o número de pedidos versus um ticket médio, eu chego na receita. E eu chegando na receita, comparando com o que eu investi, eu chego no meu ROI. Então a gente desenvolveu essa metodologia aqui na MailBiz e pelo que eu sei, nós somos a única ferramenta que tem esse funil montado automaticamente dentro do sistema. Para quê? Para que a gente faça o diagnóstico correto de onde tem problema ou onde está sendo efetiva a nossa estratégia. E isso é real time? Aparece na hora os dados, é isso? Sim, é real time. Conforme que você vai enviando, conforme que você vai vendendo, de sessões para baixo vem do Google Analytics, né? Os dados vêm do GA. Da hora. Então, assim, isso aqui é uma forma de diagnóstico. É o que eu sempre digo para o nosso cliente, você não pode sair tomando decisões sem saber onde é que está o problema. Às vezes as empresas trocam de ferramenta porque simplesmente a abertura está baixa e elas não enxergam o resto. Mas será que clique está bom? Será que conversão está bom? Será que vendas está bom? Uhum. Às vezes as empresas trocam de agência porque acham que o problema é o template. Às vezes as empresas trocam de web designer porque acham que o problema é uma coisa ali das cores, do layout. Então, tem tanta variável envolvida, né, pessoal, que é muito fácil a gente se perder e se a gente não enxerga claramente, a gente toma a decisão errada. Verdade, cara. Perfeito. Perfeita Né? explicação. Então, qual é a ideia de ter um funil? A ideia de ter um funil é você ter isso aqui, ó. Esse aqui é um funil real de um cliente nosso, onde você possa bater o olho e ver o que está bom, o que está ruim. Esse nosso cliente aqui, ele tem uma captação de 223 e-mails por dia. Isso aqui é captação diária. Então, tá verdinho. Por quê? Porque a meta dele era menos que isso, tá? Então, ele está captando acima da meta. Ele tem aqui 83 mil e-mails de base. Ele consegue ter uma frequência de 31 campanhas no mês. Ou seja, ele está enviando uma por dia. Caramba. Ele enviou 676 mil envios num mês, a uma abertura de 8,25. Então, se você olhar, bem mediana a abertura, até um pouco abaixo da média, né? Taxa de clique também, 7,95, nada demais. Se você olhar, a conversão está vermelho, e eu já vou mostrar para você o que é isso. E o ticket médio 174. Enfim, esse desempenho levou ele a 26 mil reais de venda, a um investimento de 1.319, deu um ROI de 20. Ok, mas vamos olhar aqui para o lado. O que está acontecendo com esse cara? Se eu perguntar para vocês, o que mais chama atenção nesse funil aqui? Qual é a primeira coisa que chamou atenção? Foi o investido versus o ROI, pelo menos foi isso. O ROI chamou atenção para você. Isso. E para você, Luiz? Cara, o que chamou minha atenção aí, na verdade, é a taxa de conversão estar em vermelho. Tipo, porque se a gente for pensar no e-commerce, essa taxa de conversão está excelente. Sim, exatamente. Então vamos lá. Por que está vermelho uma conversão de 3,13%? A gente sabe que a gente não pode comparar a taxa de conversão e ticket médio com um benchmark de mercado. Certo. Porque para alguns e-commerces 3% é ótimo, para outros 3% é horrível. Então não tem benchmark de mercado nessas duas métricas. Tem benchmark de mercado aqui, ó, em frequência, em abertura e em clique. Isso aqui é benchmark de mercado. Agora, taxa de conversão e ticket médio não, é de cada negócio. Então, está vermelho pelo seguinte, esse cara tinha nos últimos 12 meses, talvez esteja pequena aí a fonte, né, você não consiga ver, mas o que ele diz aqui, ó, é que a média mensal de conversão nos últimos 12 meses, a média mensal foi 5,64. E nesse período filtrado, que foi nos últimos 30 dias, deu 3,13. Então caiu 44% a conversão, 44,5% mais baixa. Por isso ela está vermelha. Ou seja, o sistema está dizendo que você está pior em relação a você mesmo. Uhum. Ok? Só que, vamos lá, supondo que o objetivo é venda, tá? Porque também tem isso. Tem e-commerces que podem não ter o objetivo de vender. Tem outros objetivos. Não é comum, mas pode acontecer. Mas se o objetivo é venda, esse cara vendia 20 mil por mês, 20.254, e ele vendeu 26.447, né, um aumento de 30%. E aí a gente vai olhar, peraí, mas como é que esse cara vendeu 30% a mais, se a conversão dele baixou 44%? O ticket médio.
O ticket médio subiu um pouquinho, 6,91, mas a maior explicação está aqui, ó, sessões que ele levou para o site. Ele aumentou 119% o tráfego dele. A média mensal dele era de 2.200 sessões. Entendi. E nesse período ele trouxe 4.800. Então eu pergunto para vocês, valeu ou não valeu a pena essa estratégia de baixar a conversão, de ter uma abertura abaixo da média? Se o objetivo é vender, valeu ou não valeu? Sim, se o objetivo é vender, sim, absolutamente. O cara tá com R$6.000 a mais, né, da mediana dele. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente tem, por exemplo, pode ser que a abertura anterior dele fosse 10 ou 12%. Ela caiu para 8%. Talvez possa ter sido o caso de que ele aumentou, ele foi mais amplo na segmentação, deixou de ser tão específico e atingiu mais pessoas. Quando eu atinjo mais pessoas, eu diminuo minhas taxas de engajamento. Eu vou ter menos abertura, menos clique e possivelmente menos conversão, porque eu também vou gerar cliques de curiosos. Tem pessoas curiosas que só clicam, vão lá no site e saem. Não são pessoas realmente interessadas. Então, aquilo que eu falei antes, né? Automações trazem maiores taxas, tanto de engajamento como de conversão. Só que elas não te trazem um grande volume para o site, volume mensal. O e-mail broadcast, ele traz menos engajamento, métricas piores, mas ele pode trazer mais volume, porque ele normalmente atinge muito mais gente. Boa, então ele pode trazer mais sessões. Então, assim, se a gente não enxergar essas coisas claramente, principalmente nesse sentido comparativo aqui, eu vou olhar uma métrica isolada e vou tirar uma conclusão. Ah, minha abertura tá ruim, é 8%. O meu guru lá falou que eu tenho que ter 20% de abertura. Entendeu? E aí você vai estar tomando a decisão errada. Então, não necessariamente você vai ter tudo verdinho aqui, todas as métricas vão estar maravilhosas. Mas se o seu objetivo é aumentar as vendas, você vai estar aumentando aqui. Claro que eu não estou falando de nada extremo, né, pessoal? Se você começar, não, então eu vou pensar por esse raciocínio, eu vou enviar 3 campanhas por dia. Bom, você até vai vender mais, mas isso não é sustentável por muito tempo. Vai chegar uma hora que a sua abertura vai cair tanto, o seu nível de descadastro vai aumentar tanto, que daí realmente mesmo, você enviando 3 por dia, não vai, esse número não vai acontecer, né? Então tem limites aí do bom senso, né? Esse cliente nosso especificamente, ele envia uma por dia, mas não é todas para a lista inteira. Tem campanhas que ele envia para segmento. Até porque se a gente fosse multiplicar aqui, ó, 83 mil de base vezes 31, né, daria 2 milhões e pouco, né? Sim. Daria 2 milhões e pouco, e ele não enviou 2 milhões, ó, ele enviou 676 mil. Entendi. Perfeito. Né? Então ele não enviou sempre para a lista inteira. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, mas você acabou respondendo. Ele segmentou aí e fez esses 31 disparos. Exatamente. Então, assim, gente, eu acredito que mensurar resultado é isso, é você enxergar tudo. Você tem que olhar desde a captação até o ROI. E se você está com base muito pequena, o seu maior desafio vai ser aqui em cima no começo. Não adianta de querer pensar em gerar muita receita. É a fase do negócio, né? O negócio pequeno ele vai precisar captar. Ele vai gerar um ou outro pedido de vez em quando. Mas não significa que está errado ou que você está botando dinheiro fora. Você está criando engajamento com essa audiência, você está mantendo a sua marca presente. Sem falar que o e-mail é uma das mídias que mais gera conversão assistida. O que é a conversão assistida? É a pessoa que vê o e-mail, mas lembra de você e não clica no e-mail. Ela vai para o site depois através do acesso direto no site, ou por uma outra mídia, foi impactado no Google, foi impactado na rede social. Então ela vai através de outra mídia, mas o e-mail ajudou ela a lembrar que você existe, né? Então, o e-mail traz muita conversão assistida também. Então, a gente não tem que pensar só na conversão direta, né, do last click. A gente tem que pensar também que ele está gerando presença no imaginário social da sua audiência. Perfeito. Certo? Isso aí. Temos mais alguma pergunta aí? Acho que tem uma que é do WS Nonato, que eu acho que vale a pena, acho que está um pouco dentro aí do broadcast. Vale a pena personalizar e segmentar minha base, mesmo que o resultado seja um volume baixo? Ou seja, acho que você comentou isso, que faça o certo desde o início, não é isso? Assim, você com a base muito pequena e muito recente, você não vai segmentar muito. Primeiro que você não tem histórico ainda para saber quem é ativo, quem é inativo. Claro que por interesse você pode segmentar se você usar landing pages, já trazer o lead com a qualificação. Mas não tem como segmentar muito se a base tem 500 e-mails, 1.000 e-mails, é uma base muito pequena, não tem como segmentar muito não. Então você vai enviar a maioria para a base inteira. Mas você adquirindo histórico na ferramenta de e-mail,
Em seguida, já dá para segmentar por ativo e inativo. Talvez ali com 3, 4 meses de trabalho, já dá para começar a fazer algum segmento de ativo e de inativo, né? Então, é com o tempo que isso vai acontecendo, tá? Boa. Pessoal, eu trouxe alguns exemplos aqui, eu não sei se vocês conseguem ler. Eu acho que sim, dá uma leitura, mas assim, o material está disponível para baixar, tá? Tá. Quem quiser já consegue baixar o material. Beleza, mas só vou mostrar aqui alguns exemplos que eu coletei do nosso sistema, do nosso módulo Analytics, de resultados com automações, tá? Então, esse aqui foi filtrado dos primeiros 4 meses desse ano. Esse aqui é um cliente nosso que tem um e-mail só de boas-vindas de newsletter. Então, esse cliente nosso aqui, ó, levou 173 sessões para o site em 4 meses, vendeu R$ 2.403, deu 15 pedidos, um ticket médio de 160, taxa de conversão 8,67. Caramba. Então, ele vendeu 8,67%, só com apenas 173 sessões ele vendeu 2.400 sozinho, simplesmente com e-mail de boas-vindas que tinha o cupom. Esse outro cliente aqui, e-mail de aniversário, ó, aquela automação de aniversário dando um cupom de presente. 143 sessões, 2.431 de vendas, taxa de conversão de 6,29%. Aqui, outro boas-vindas, tá? Esse aqui já é outro nível, né? Realmente ele tem uma captação muito forte. Esse daí tem boas-vindas com um ele, model, com ele 150 mil, você... Exatamente, ele vendeu R$153 mil com o primeiro e-mail de boas-vindas, R$153 mil com 7.787 sessões, tá? Isso aqui em 4 meses, né? De 1º de janeiro a 30 de abril. 920 pedidos, a um ticket médio de 167, taxa de conversão 11,81. E o segundo e-mail dele, de boas-vindas, ele apresenta os top 10, os 10 mais vendidos do site. Vendeu R$6.600, 676 sessões, taxa de conversão de 4,88. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei, é fluxo de boas-vindas, é beabá, é simples, é fácil e funciona. Claro que o que vai dizer se vai vender muito ou pouco é quanto e-mail você capta por dia, né? Porque ali vai vir as sessões para o site, né? Então, gente, é isso sobre mensuração. Eu tenho um último tópico aqui que é sobre como escolher uma boa ferramenta. Eu vou passar os itens que eu levantei aqui bem rapidamente, que já estouramos nosso tempo, né? Mas, basicamente, como escolher uma boa ferramenta? Eu sempre digo que tem 3 pontos para a gente analisar. Mesmo que você esteja pequeno, que seu negócio esteja numa fase bem embrionária. Primeira coisa, recursos. E infelizmente, as empresas olham só esse ponto muitas vezes, né? Ah, mas a ferramenta tem muito recurso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, o remarketing, o retargeting, a régua, não sei o quê. E aí esquecem do resto. Então, assim, recursos tem que ter aquilo que a gente falou para o beabá. Campos personalizados, que são as colunas lá do Excel, né, que você tem na hora de importar a base. Editor de campanhas, que seja bom e fácil de usar. Higienização de bounces. O opt-out tem que ser obrigatório e imediato, né, que é aquele link de descadastro. Certo. Templates para e-commerce, isso é um diferencial, especialmente se você é pequeno, você vai usar um template pronto, você não vai ter tempo e talvez nem conhecimento para criar sozinho um template, né, em HTML. Então, ter templates prontos para e-commerce, observe isso. Segmentação, que é um recurso super importante que todas têm. Teste AB também, quase todas têm. Algumas automações, então não precisa ser as automações mais avançadas do mundo. Pode ser o boas-vindas, o aniversário e baseado em clique, por exemplo, já está muito bom para começar. Relatórios de performance, né? Tente saber quanto você vendeu, quais são suas métricas de engajamento, de abertura, de clique, não só por campanha, mas também consolidado por período. Integrações, né? A gente não tem mais tempo para ficar gerando Excel, né? Jogando Excel da plataforma para o Excel, para depois entrar no sistema e importar o Excel. Então, use uma ferramenta que integre o sistema de e-commerce, a plataforma, com o sistema de e-mail marketing. E, se possível, que tenha landing pages também, tá? Então, esses seriam os pontos principais aí de recursos. Entregabilidade, avalie isso, pergunte para a ferramenta que você tem ou que você pensa em ter, como que ela se comporta quanto às autenticações no DNS, se os IPs que são disponibilizados são compartilhados ou dedicados, se ela ajuda a configurar o Postmaster Tools para medir as métricas no Gmail, como que ela controla blacklists, como que ela faz auditoria nas listas, se ela, de alguma maneira ela tem algum controle sobre as listas que são importadas, e a questão de segmentos de engajamento. É super importante que a própria ferramenta já filtre isso para você, né? Dentro da lista ela já tem ali quem é engajado e quem não é.
A nossa ferramenta faz isso automaticamente, foi uma melhoria que a gente lançou ano passado, e algumas ferramentas fazem, outras não fazem. Então, procure a ferramenta que já filtre isso para você não ter uma preocupação a menos, né, e saber realmente tratar de um jeito com ativos, com os engajados, e de outro jeito com os desengajados. E o último critério, né, pessoal, o atendimento. Atendimento é importante em qualquer negócio. Então, as pessoas às vezes pensam, mas atendimento é meio clichê falar disso, todo mundo quer um atendimento bom. Mas, assim, em e-mail marketing, tem muita solução que só tem um software de alta qualidade, mas não consegue ter um atendimento diferenciado. Então, eu sempre recomendo que você possa ter uma ferramenta que te dê um treinamento ao vivo e personalizado, e não apenas um tutorial, um vídeo, né, que lhe dê um treinamento que você converse com alguém, que lhe dê algum treinamento estratégico, que consiga explicar as boas práticas para e-commerce, que muitas delas estão relacionadas aí no que a gente falou hoje, que dê o treinamento também sobre o software, que tenha um atendimento via chat, porque tem muita dúvida que é rápida, que você não quer falar com alguém, você não quer ligar, você quer resolver ali num chat, então se tiver chat é um diferencial, e que também saiba explicar algumas coisas sobre entregabilidade, que são aqueles tópicos que a gente falou antes. E o diferenciado é você contar com uma solução que possa dar acompanhamento de performance, que possa estar mostrando e traduzindo os números para você, mostrando o que está bom, o que está ruim, quais são as sugestões a serem melhoradas, né? Quais são os pontos que a gente tem que trabalhar para melhorar. Então, se você chegar aqui a gente já começa a entrar no nível consultivo, né? Aí tem agências que fazem, enfim. Aqui na MailBiz a gente consegue entregar os dois pontos, né? A gente consegue entregar tanto esse mínimo aqui, que eu digo como mínimo, e esse diferenciado que é ter um especialista para cada cliente. Então, isso costuma trazer... Na verdade, é isso aqui que traz o resultado mais rápido, né? Porque você vai ter a opinião do especialista ali para o seu caso, para o seu negócio, de uma maneira muito... Desde o começo, né? Desde o começo você já vai ter isso para crescer mais rápido. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Aqui eu estou compartilhando alguns conteúdos úteis. A gente tem alguns posts de blog, a gente tem videoaula, a gente tem webinar. Eu botei aqui 4 itens aí para quem da audiência quiser se aprofundar mais. Tem aqui também os meus contatos, tem meu e-mail, tem o meu Skype, quem quiser me adicionar no Skype. Estou à disposição para conversar com qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer pessoa. É um prazer para mim falar sobre esse assunto e ajudar quem está aí no meio do dia a dia, às vezes, né, com muita dificuldade, com muita dúvida. Estou aí para ajudar e temos aí algumas perguntas para encerrar. Pessoal, como é que estão aí as perguntas? Muito bom, Vinícius. Muito bom, cara. Obrigado pelo conteúdo aí. Na verdade, é um prazer fazer esse bate-papo contigo aí. A gente sabe que o conteúdo é rico, é bem analítico e é importante a gente ouvir um especialista, né? Quem realmente conhece, estuda e vivencia isso. Perguntas nós encerramos aqui, mas eu queria salientar um dado aqui bem importante. Nós fizemos algumas enquetes durante o webinar, tá? E as mais relevantes aqui que eu acho que eu vou citar, Delton, você pode citar depois aqui você achar, em qual frequência, né? Qual sua frequência de campanhas de e-mail marketing? Isso passado para quem está participando aqui, ô Vinícius. E 80% de quem participou aqui com a gente, que respondeu a enquete, não faz campanhas, cara. Assim, nós sabemos que né, a importância do e-mail marketing, da comunicação, e de quem respondeu, 80% não faz, né, Delton? Exato. Então, campanha é o crucial para você começar a botar no topo do funil para poder fazer toda aquela trilha de sucesso. Exatamente. Então, pessoal, comecem a olhar para isso. Eu acho que assim, o Vinícius passou boas dicas, assim, dicas importantes, não só na mensuração, mas de como capturar base, a importância de ter uma base qualificada, de gerar engajamento, de dar a importância para isso. Ele passou também pontos da venda assistida. Muitas vezes a gente fica olhando para Google, mídia social, para o marketplace, e o e-mail marketing pode nos trazer a venda, se não a direta, a assistida, entendeu? Então a gente pode reimpactar esse cara, por mais que ele clique no nosso e-mail, vá para o nosso site e não compre. Então vai nos ajudar. Deem atenção para isso. Em caso de dúvidas, nós do SOS estamos aqui para ajudar. Trabalhamos com a ferramenta do MailBiz já há alguns anos
Então, nós conhecemos a importância. Entre em contato direto com o Vinícius para isso. Fale que estava participando aqui do nosso webinar. Conversa com ele que ele vai acabar fazendo uma condição especial aí, tenho certeza. Mas, assim, Vinícius, é um número alto, né, cara? 80% das pessoas que participaram aqui da enquete não trabalha com e-mail marketing. É um número muito alto, muito alto. Fica a pergunta, né, o porquê. Pode ser realmente por ser um negócio iniciante, pode ser um negócio que talvez só está em marketplace, não tem site ainda. Claro que tem possíveis causas aí, né? Sim. Mas se alguém não faz e já tem a sua base lá de mais de 1.000 principalmente, possivelmente já está atrasado, né? Já deveria estar começando o trabalho, porque é aquilo que a gente falou, é conversão assistida também, é presença da marca, nem tudo é a venda direta, nem tudo é o last click. A gente está gerando engajamento e a gente tem que estar em todos os canais, né? Vamos fazer o uso do e-mail, assim como a gente tenta fazer nas redes sociais, assim como a gente tenta fazer no Google, a gente tem que fazer o e-mail, né, ser usado no seu nível máximo. Perfeito. E é isso aí. Acho que durante o nosso bate-papo a gente acabou respondendo algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui pra gente. Foi incrível o conteúdo, sensacional, poderia ter sido mais 1 hora aí de bate-papo, por mais que o nosso webinar se estendeu um pouco, mas foi uma honra ter o compartilhar do seu conhecimento e de todas as suas estratégias. Vinícius, muitíssimo obrigado. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Da mesma forma, eu agradeço aí a oportunidade e estou à disposição aí para ajudar. Enfim, qualquer pessoa que tiver dúvida aí, quem quiser conversar um pouco mais, fala com a gente, né? Tem os canais ali, tem meu e-mail, tem o Skype, tem o nosso site. E, mais uma vez, obrigado a vocês pela oportunidade, né? Eu gosto muito de participar, de ajudar. Contem sempre comigo aí e vamos seguir aí na nossa jornada. Perfeito. E para finalizar, quem for lojista e tiver com alguma dificuldade ou gostaria de uma análise do seu site, isso free, gratuita, né, Delton? Isso mesmo. Entre em contato conosco, é só mandar um e-mail aí para contato@sosecommerce.com.br que nós podemos fazer essa análise, discutir um pouquinho aí as suas necessidades, seja de vendas, seja de performance, seja de navegação, usabilidade. Então, quem se interessar, entre em contato conosco que fazemos isso com o maior prazer, tá? É isso, Vinícius, obrigado mais uma vez. Delton? Só agradeço, muito obrigado à audiência, obrigado aos patrocinadores que não existem, e os nossos apoiadores e a presença ilustre do Vinícius mais uma vez, compartilhando da sua sabedoria e estratégias no quesito e-mail marketing. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.